Olha, eu não falei que 2020 ia ter mais confrontos entre Bolsonaro contra Sérgio Moro? Eles já começaram a se bicar. E o Rodrigo Maia tá por fora jogando gasolina na fogueira. Mas antes de falar disso, no vídeo que eu fiz hoje sobre o Paulo Guedes, sobre a maracutaia do Paulo Guedes nos fundos de pensão, eu recebi vários comentários de pessoas que trabalham ou trabalhavam nos Correios dizendo: Thiago, é verdade, eu pago R$ 300 por mês a mais, ou gente que paga um pouco mais que isso, pro Postales, porque o Paulo Guedes roubou o fundo de pensão. Aí tá vendo? Como eu falo, o Paulo Guedes roubou dinheiro do fundo de pensão. Ele causou um rombo e as pessoas estão pagando para cobrir o rombo do Paulo Guedes. É pior que um trombadinha, bem pior, porque é todo mês ali esse dinheiro que para cobrir o rombo que o atual ministro causou. Agora vamos falar sobre Moro e o Bolsonaro. Nessa briga entre Moro e Bolsonaro, Thiago, eu torço pra briga. Torço pra briga ganhar. E se tiver fogueira, eu faço igual o Rodrigo Maia, até 10 vezes mais. Eu jogo gasolina na fogueira para explodir. Gente, tudo começou antes do Moro assumir. O Bolsonaro queria chamar um amigo dele. Ele tem um amigo que era deputado com ele há muitos anos, se chama Alberto Fraga. O Bolsonaro porque queria que o Alberto Fraga fosse o ministro da Segurança Pública. Tá. O que acontece é o seguinte: o Alberto Fraga foi condenado por corrupção. E ficou meio inviável, porque o Bolsonaro não queria condenados por corrupção no ministério. Ele colocou o ministro do Meio Ambiente que foi condenado, mas ele foi condenado depois que já tinha sido anunciado. E aí o Bolsonaro deu um migué, falou: não sei, não é comigo, e manteve o condenado por corrupção lá. Só que o Alberto Fraga foi condenado pouco antes da eleição. E aí ficou feia a coisa. Ele só teve 5% dos votos. O Alberto Fraga tentou ser governador no Distrito Federal, teve só 5% dos votos e ficou sem cargo, ficou sem ministério. E o Bolsonaro quer colocar o amigo dele, porque ele confia no Alberto Fraga. Ele confia nesse condenado por corrupção. Os dois são juntos. O Bolsonaro não confia no Moro, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro não confia em Sérgio Moro. Aí o que acontece? Já teve rusgas, ou seja, atritos entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro antes. Foi até revelado que o Bolsonaro pensou em demitir o Moro quando o Moro criticou o STF, porque o STF tinha paralisado as investigações do caso Flávio Bolsonaro. Lembram disso? Quando o Sérgio Moro criticou aquilo, ele mostrou: olha, eu quero que continue investigando o Flávio. Tem que continuar. Eu estou do lado da investigação, ou seja, contra o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro queria demitir o Moro, no fim não demitiu. Tá. Vocês estão vendo que o atrito vai aumentando. Aí veio o juiz das garantias. O Sérgio Moro garantiu a um grupo muito grande de senadores, a um grupo com 40 senadores chamado Muda Senado, que o Bolsonaro ia vetar. E o Sérgio Moro falou assim para esses senadores: vocês podem votar o pacote anticrime com o juiz das garantias. Por quê? Eu vou explicar como é que funciona no Congresso. A Câmara aprovou, com o juiz das garantias, que o Sérgio Moro e os lavajatistas não queriam. Foi para o Senado. Se o Senado vetasse o juiz da garantia, a lei voltava para a Câmara. E aí a Câmara podia recolocar. E aí ia ficar um imbróglio, ou seja, uma confusão. Ia demorar, talvez demorasse meses ou anos para o pacote anticrime sair do papel. O Sérgio Moro queria celeridade, ele queria ser mais rápido. Ele falou: vota com isso mesmo, que o Bolsonaro me garantiu que vai vetar. Tem foto do encontro do Sérgio Moro com com um grupo de senadores, que é liderado pelo Álvaro Dias e por uma senadora que foi cassada, a juíza Selma, se não me engano o nome dela. Pois bem, tem foto do Moro nesse encontro. O que aconteceu? Eles votaram, confiaram na palavra do Moro, que confiou no Bolsonaro, e o Bolsonaro não vetou. O Bolsonaro não vetou. Ele mentiu para o Sérgio Moro, que pegou essa mentira e transferiu para os senadores. Olha que saia justa, que coisa constrangedora. E aí começou mais atrito. O Moro não parou de criticar o juiz de garantias, porque ele deu a palavra dele para 40 senadores. Olha que coisa horrível. Aí o Moro não parou de criticar. O Moro foi no Roda Viva e criticou de novo o juiz das garantias. Apesar dele ter se mostrado como um capacho do Bolsonaro, o Bolsonaro não gostou da entrevista do Moro no Roda Viva. Por fora, enquanto isso acontece, o amigo do Bolsonaro, Alberto Fraga,
ele conseguiu uma reunião do Bolsonaro com líderes de segurança de vários estados. E esses líderes de segurança foram lá pedir: Bolsonaro, nós queremos que você crie o Ministério da Segurança Pública. Por quê? Porque aí vai mais verba para a segurança pública. Quando eu tenho o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o ministério que o Moro, o super ministério do Sérgio Moro, a verba vai toda concentrada para um lugar só e o Sérgio Moro destina para onde ele quiser, mais ou menos. Mas, quando se desmembra, aí vai uma verba só para a segurança pública, que é uma verba maior que a do Ministério da Justiça. Ainda mais que a Polícia Federal, Rodoviária e todas as polícias ficam no Ministério da Segurança Pública e que não seria mais com o Sérgio Moro, se desmembrar o Ministério. O Bolsonaro hoje, antes de ir para a Índia, falou: tô pensando, o Moro não vai gostar, é claro, mas eu vou falar com as outras pessoas e decidir. Ou seja, ele não tá nem aí se o Moro vai gostar ou não, ele já falou dane-se. E aí você fala: caramba, mas talvez eles não estejam brigando, talvez seja jogo de cena. Não. Vamos no antagonista? Lembra da Vaza Jato que mostrou que o antagonista é oficialmente o porta-voz da Lava Jato, que eles têm contatinhos do antagonista com o Deltan, também devia ter com o Sérgio Moro. O antagonista hoje de manhã publicou uma nota. O antagonista tem sempre notinhas de 3 linhas, 5 linhas no máximo, não escrevem muito ali. Acho que ninguém ali passou em redação. Pois bem, nessa notinha o antagonista nem escreveu nada, foram só print screens. Tinha o título assim: se Bolsonaro queria humilhar Sérgio Moro, conseguiu. E aí, print screens das notícias do Bolsonaro humilhando o Sérgio Moro, dizendo que pode recriar o ministério, falando sobre o juiz das garantias. Ou seja, o antagonista, que é o porta-voz do Sérgio Moro e da Lava Jato, está dizendo: o Moro está se sentindo humilhado, o Moro está, sim, bravo com o que está acontecendo, ou seja, eles estão em atrito. E aí por fora vem o Rodrigo Maia. Como que vem o Rodrigo Maia? Calma, o Rodrigo Maia está sempre criticando o Sérgio Moro, sempre. Com o juiz das garantias, o Dias Toffoli deu uma liminar e disse que, soltou uma decisão e disse: temos 6 meses para ver como é que vai ser feito o juiz das garantias. O STF tem 6 meses para decidir, ou o Congresso, vamos decidir como é que vai ser feito isso aí. Ok. Veio o Fux, em Fux We Trust, o Fux, amiguinho de Sérgio Moro, aquele apareceu na Vaza Jato, o Moro falando em Fux We Trust. O Fux assumiu o plantão da STF, porque eles estão todos de férias, tem um que fica em plantão. Esse um é o Fux. O Fux assumiu e suspendeu o juiz das garantias. Ele passou por cima do presidente da corte, do Toffoli. O Rodrigo Maia chegou na mesma hora, não passou nem 20 minutos, falou assim: isso é uma afronta ao parlamento. Ou seja, o Luiz Fux, amiguinho de Sérgio Moro, para agradar o Sérgio Moro e para agradar os lavajatistas, ele está afrontando o parlamento. Porque os juízes das garantias foi aprovado na Câmara dos Deputados com 408 votos. O Rodrigo Maia fez uma coisa que ele dificilmente faz. Eu acho que foi a segunda vez que ele fez isso desde que ele é presidente da Câmara. Ele desceu da presidência, ele foi até as cadeiras onde ficam os deputados, porque ele fica na mesa diretora, na mesa da presidência. Ele desceu para votar. Para votar em quê? No juiz das garantias. Então, em todo o pacote anticrime, ele não votou, mas ele desceu só para votar no juiz das garantias. Mesmo sabendo que ia ganhar de goleada, ele foi lá simbolicamente dizer: eu tô colocando isso aqui. Eles enfiaram isso no pacote anticrime, a contragosto do Sérgio Moro, como quase uma provocação. Toma, Moro, uma coisa que você realmente não quer, tá aqui. E ele desceu para votar, para mostrar: estou contra o Sérgio Moro. Eu sou antagonista do Sérgio Moro. Ou seja, não antagonista do site porta-voz. Eu estou contra você. Aqui estou eu, Rodrigo Maia, e aqui está você, Sérgio Moro. Somos rivais, não gosto de você. O Sérgio Maia e o Rodrigo Maia tá sempre criticando o Sérgio Moro, sempre. E aí o Rodrigo Maia fez o quê? Ele fala para os investidores também. Ele não fala só para a mídia, para mim, para você, não. Ele fala para os investidores, que ele fala para o capital financeiro, porque ele sabe que para ele se tornar presidente, não basta só a CPI das fake news, não basta só uma possível eleição indireta. Para ele se tornar presidente, ele vai precisar também do apoio, em algum momento, do mercado financeiro. E aí ele fala: olha, não tem como os investidores estrangeiros investirem no Brasil se o STF, um juiz só do STF, fica causando insegurança jurídica no país. O Luiz Fux, com o Sérgio Moro, que sempre que ele critica o Luiz Fux, ele está criticando o Moro também, porque os dois são assim, Fux e Moro.
E o Fux fez isso para agradar o Sérgio Moro, é claro. Ele fala, ele está causando insegurança jurídica no país e o investidor estrangeiro, ele vai querer investir num país em que as instituições não funcionam? Não vai. Então o investidor estrangeiro vai fugir do Brasil e vai continuar fugindo do Brasil e tudo mais. Ou seja, ele mantém aquele discurso para o capital financeiro para falar, tá vendo? Os lavajatistas estão causando um momento de insegurança jurídica no país. As instituições, que é o Parlamento, Senado e Câmara, com o poder judiciário, que é o STF, estão brigando entre si. E aí, no meio disso, tem o Bolsonaro brigando com o Moro. O Bolsonaro com o amigo corrupto dele, eu posso falar que é corrupto, condenado por corrupção. O Bolsonaro e o amigo corrupto dele se encontrando com chefes de segurança pública de vários estados e o Sérgio Moro, ele é o lado mais fraco dessa corda. Se a corda arrebentar, quem cai é o Moro. Só tem um problema para o Jair Bolsonaro, e é um problema que está quase sendo solucionado. O Sérgio Moro tem mais popularidade que o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele sabe que ele não pode cortar o Moro porque acaba o governo dele. Como disse o general Heleno para o Bolsonaro em agosto, se você demitir o Moro, o governo acaba. Ou se você desmembrar e o Sérgio Moro se demitir, o governo acaba, porque o Sérgio Moro é mais popular. Só que aí veio essa pesquisa CNT-MDA mostrando que a popularidade do Bolsonaro subiu um pouco. Muita gente ficou alarmista, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, calma. Sempre em dezembro a popularidade de quem está no poder sobe. A do Michel Temer subiu, pega as pesquisas do Temer. Tava lá em pouco, subiu em dezembro. Chega março, despenca. Em março volta para um nível pior do que agosto. Por quê? Porque são criados empregos temporários. E além dos empregos temporários que criam na indústria, começa em setembro, outubro os empregos temporários. Aí a pessoa começa a receber salário. Aí começa a receber parcela do 13º, quem já tem emprego. E quem ganha emprego temporário também recebe um pouquinho de 13º, o proporcional. Aí vem os empregos temporários do verão. E o que acontece? Aí o Bolsonaro liberou R$500 FGTS, mesmo o Natal sendo mais fraco que o do ano passado, e voltando ao nível de 2014, sendo um Natal bem fraco, tem esses empregos temporários. É claro que essas pessoas, elas ficam mais otimistas com o país e elas tendem a avaliar um pouco melhor o governo. Isso é normal, é completamente normal. Espera março, quando esse pessoal todo estiver no olho da rua, sem direito trabalhista, sem absolutamente nada. Aí o bicho vai pegar. Então, veio uma pesquisa mostrando que a popularidade dele aumentou. Eu tenho certeza que o Bolsonaro não fez essa análise que eu estou fazendo aqui, como muita gente também não fez. E o Bolsonaro, que tem um ego inflado, vai falar, talvez eu possa realmente afrontar o Moro. E é o que aconteceu. No mesmo dia da pesquisa, ele já afronta o Moro e eles começam atrito. Eu, Thiago, estou torcendo para a briga, eu estou torcendo para que continuem jogando gasolina nessa briga, para que exploda mesmo e que os dois saiam bem chamuscados. Porque se o Bolsonaro é ruim, o Sérgio Moro é pior ainda. Então, entre um ruim e outro ruim, que os dois se explodam. E eu tenho certeza que você aí também pensa o mesmo. Agora, eu não acho que o Sérgio Moro vai deixar barato. E eu acho que o Bolsonaro ele só está pensando em uma estratégia de usar as milícias virtuais dele para criar uma narrativa contra o Sérgio Moro. Só que ele não sabe qual estratégia criar, porque o Sérgio Moro, até poucos dias atrás, até ontem, ele tinha essa visão que o Sérgio Moro é muito mais popular que ele. Talvez agora ele mude um pouco essa visão. Tudo indica que está mudando pouco a pouco. Se o Bolsonaro quiser uma dica, espera o STF. Usa o antipetismo contra o Moro. Espera o STF anular os processos do Lula e joga a culpa no Moro. Fala, o Lula está livre por culpa do Moro. Foi o Moro que fez ilegalidades no processo, tá vendo? Foi o Moro. A culpa do Lula tá livre é do Moro. Se fosse outro juiz, condenava o Lula, ele estava preso ainda. Mas o Moro perseguiu, se não precisava perseguir. Usa essa narrativa, Bolsonaro, fica a minha dica aqui, usa essa e queima o Moro mesmo. E tomara que o Sérgio Moro consiga queimar o Bolsonaro de volta e que os dois caiam juntos e finalmente o mal caia e a esquerda possa usar isso finalmente, se a esquerda se organizar na comunicação, para voltar com tudo. Porque os dois maiores inimigos da esquerda são Bolsonaro e Sérgio Moro. E são os dois maiores líderes da direita. Dora, Witzel, esses outros estão muito lá embaixo. É Bolsonaro e Sérgio Moro. Se os dois caírem, a esquerda volta. Vamos torcer para a briga. É isso, gostou do vídeo? Curte e compartilha.
se inscreve no canal e se você tiver algum comentário extra, algum adendo ao vídeo, deixa nos comentários. Falou!